pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Que Vende. E para nós é uma honra estar aqui com todos vocês mais uma vez. Hoje eu estou aqui com o meu irmão de novo, Gustavo Genari. Seja bem-vindo, irmão. Fala, Pedrão. Fala, galera. Saudade de estar aqui, né? A gente ficou uma semaninha sem gravar. Fora. Já deu saudade de estar aqui, mas que bom que a gente está aqui hoje, falar de um assunto que nós dois gostamos bastante, né? Que é o de sempre, né? Vamos falar de venda, vamos falar de negócios. E eu quero começar esse primeiro episódio de hoje. Nós temos a presença ilustre de um grande amigo de longa data. Ele que é diretamente envolvido com a área da saúde há muitos anos, tem bastante experiência nesse mercado. É uma pessoa de um coração muito grande, empresário, noivo, né? Recentemente ficou noivo, então tá entrando para esse mundo dos casados também. Ele que tem bastante experiência com o treinamento, tanto na parte de musculação, quanto na parte de crossfit, atleta de jiu-jitsu, já fez de tudo um pouco, né? E agora está se envolvendo cada vez mais com o digital, com consultorias online. Então, queria que vocês me ajudassem a receber esse cara incrível de um coração muito grande, Bruno Delgado. Seja muito bem-vindo, irmão. Palma. Pedrão, obrigado, meu irmão, pelo convite. É uma honra estar com você aqui, ver esse projeto incrível. Gustavão, prazer. A gente não se conhece, mas vamos colocar bastante ideia hoje que você vai gostar. E é um prazer, meu irmão, estar aqui com você. Espero agregar de qualquer forma de informação, de mentira. A gente vai falar bastante coisa. Uma consultoria gratuita hoje aqui, nós vamos conseguir, não, né? Nesse momento. Por que não? Hoje Galera de casa também. Exatamente. Hoje pode perguntar o que quiser, irmão. Hoje a gente é caixa aberta aqui. Caixa aberta, caixa preta. Hoje nós vamos para a caixa preta do fitness, hein? Vamos abrir a caixa preta do fitness. Cara, a gente sempre gosta de começar, Brunão, ouvindo muito a história dos nossos convidados. Eu acho que é muito importante a galera te conhecer antes da gente poder falar de qualquer coisa, poder falar do teu conhecimento. Então, conta pra gente quem é o Bruno Delgado. Cara, Bruno Delgado é uma pessoa que desde a infância vem lutando contra buscando emagrecimento. Eu lembro que eu tinha 11 anos, mais ou menos, e eu era bem gordinho. Bem gordinho no sentido assim, ó. Pra idade, um mini obeso, tá? E minha família sempre me deu tudo que eu quis, mas a educação nutricional a gente não teve muito. Então, quando eu tinha 11 anos, eu tinha uma quantidade de gordura bem significativa. E minha alimentação era baseada em bolacha, chips. Então, tudo que eu queria, eu conseguia comer. Chegou uma fase que eu comecei a ficar um pouco com vergonha do meu corpo no colégio e tudo mais. E eu comecei a buscar, desde aquela época, algumas dietas por conta. Então, assim, tudo que eu entendo de dieta que a gente vem estudando, eu já tinha testado, mas por conta própria. Zero carbo, low carb, enfim. Eu já vinha testando na prática desde aquela época. Eu consegui emagrecer naquela época, eu já fazia academia de musculação do jeito tudo errado. E aí eu lembro que eu perdi bastante peso e essa trajetória do treino, desde aquela época, me fez iniciar esse start com a parte da educação física, buscando treinamento, e foi daí que deu aquele... Cara, acho que isso que eu quero pra minha vida, sabe? Mudar a vida das pessoas através da educação física, da boa alimentação, porque eu sei o quanto um corpo, hoje, ele impacta, tanto positivamente e negativamente, se for um corpo mal adequado, nos negócios, na vida pessoal e nos relacionamentos que você tem com as pessoas ou com a sua família. Total. Eu acredito muito nisso, cara. É até estranho que eu vou falar para algumas pessoas, pode ser estranho. Mas o corpo, ele diz muito sobre você, né? Eu, por exemplo, não consultaria com um nutricionista ou um treinador gordo, né? Inclusive, você é meu treinador e meu nutricionista, né? Coisa boa. Que coincidência. Que coincidência, né? Você vê, eu acho que o físico, ele diz muito sobre a pessoa e é o que você falou. Desde novo, isso te incomodou. Sim. Então, geralmente, quando a gente é criança, a gente não se incomoda com isso, né? A gente quer brincar, a gente quer a não se divertir, ser quando né? tem bullying, né? Exatamente. Naquela idade. Cara, hoje em dia, inclusive, eu comecei a atender um menino de 11 anos na semana passada. E quando ele foi no consultório, eu me vi nele, sabe? Quando a gente fez a avaliação nele, eu falei assim, cara, é eu escrito. E eu lembro que eu perguntei assim pra família, assim, como é que é a alimentação dessa criança? E assim, eu lembro que ele falou assim, cara, eu queria ter entrado com ele sozinho no consultório, mas o pai entrou junto. Eu falei assim, tá bom, como é que é a sua alimentação no dia a dia? A gente tem dia de pizza na semana. Dia de rodízio de carne, dia de costela, dia de lasanha. Eu falei assim, caramba, velho, será que o problema tá no menino
ou tá na consciência dos pais em transferir isso pra criança? Porque é difícil a criança falar assim, hoje eu quero costela. A criança vai comer o que tem. Então, essa educação que eles não deram pra ele até esse momento foi a mesma que eu não tive. Total. Só que talvez ele tenha dado esse start agora, porque eu perguntei assim, você tá aqui porque os seus pais querem ou porque você quer? E aí o que ele falou? Eu tenho vergonha de tirar a camiseta. Eu falei, puta, é isso. Sou eu. É isso. E é ali, muitas vezes, que vai nascer a motivação, né? Exato. É o porquê daquela criança, sabe? Que aí começa o bullying no colégio, que antes não tinha. Na minha época, o gordo, não sei o quê, leitão. E aí, pra mim, era algo normal. Só que hoje, você fala isso pra uma criança, você traz uma carga emocional pra ele a vida inteira, né? E a gente entende hoje que essa fase da criança, assim, é muito determinante na vida dela. Se ela é uma criança gordinha hoje, passa anos engordando, a chance dela emagrecer no futuro, ela é dificultada e facilitada para ela voltar a engordar. Muito difícil, cara. E a gente vê que o mundo fitness, o mundo da saúde, ele cresceu muito nos últimos anos, né? Muito. Só que tá cheio de charlatão, tá cheio de gente que tá vendendo um monte de inverdade. E principalmente a gente vê muita gente normalizando o ser gordo e ser obeso, né? E aí você é uma pessoa, cara, que a tua história você transformou em um negócio, né? Você usou a tua história para mudar a tua vida e agora você tá buscando mudar a vida de outras pessoas com o teu conhecimento na prática, não só o conhecimento teórico, que você estudou nutrição e você estudou educação física, mas o teu conhecimento prático também, que na minha visão é muito importante. E aí eu queria saber, assim, pra gente até começar, cara, você começou essa jornada aos 11 anos, né? É muito tempo atrás. Você tá com quanto? Quanto você acha? Eu acho que você tem 25. Cara, errou por algum. Eu tenho 35. Você tá com 35. Então nós estamos falando de muito tempo atrás, cara. Você tá há muito tempo nessa jornada. Se você pudesse dizer pra nós de forma simples, o que mais mudou na tua vida com essa decisão de transformar a tua saúde, cara? Cara, eu acho que são áreas distintas, assim, ó. Para relacionamento, a primeira impressão que você tem é o corpo da pessoa. Eu acho que você é espelho do seu interior. Quando a gente tá bem com nós mesmos, é muito mais fácil e confiante você entrar numa sala de reunião, você colocar uma roupa, você se sentir bem com você mesmo, tá? E quando eu falo assim pra você do físico, um físico bom, um físico forte, toda essa construção que eu tive no decorrer da academia, eu trago pra minha parte profissional. Então eu sei que as coisas não acontecem do dia pra noite, é assim como é construído um músculo. Então você vem na academia hoje, amanhã você vai olhar no espelho e fala assim, cara, não mudou porra nenhuma. Eu posso falar porra? Pode. Não mudou porra nenhuma. E aí você faz um mês, não mudou porra nenhuma. É assim como você constrói a sua vida no seu trabalho. Você trabalhou hoje. Amanhã você já vai ter a quantidade de dinheiro que você quer? Não. Você vai ter que abrir mão de várias coisas. Você vai ter que abrir mão daquela refeição, às vezes, da pizza, para você construir algo. Então, a pessoa que ela é determinada na academia, pode ser que ela não seja determinada em algumas áreas. Mas se ela conseguir trazer aquilo da academia para a vida pessoal dela, a chance dela dar certo é gigantesca. Cara, mas tem uma questão que você comentou e é muito interessante, porque realmente quando você cuida do corpo, quando você tá com um físico bom, se veste, se sente bem, se olha no espelho, tá feliz com o que você vê, isso transparece na hora de você fazer uma negociação, na hora de você estar numa sala de reunião, num ambiente mais corporativo. E tem um ponto muito interessante nisso, que é você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Perfeito. Então, quando você tá bem, aparentemente, consequentemente, você vai causar uma boa primeira impressão à vista. E aí, quando você conhece a pessoa, a pessoa também vê em você, né, não só a aparência, mas conteúdo, isso é um casamento muito importante para o mundo dos negócios, para o mundo dos relacionamentos, né, e para nossa própria autoestima. Sabe o que eu acho quando a gente vai fechar algum acordo, algum contrato, ou fazer uma reunião? Se eu vejo que o cara não cuida nem dele, a saúde toda arrebentada, não cuida nem dele, como é que ele vai cuidar, às vezes, de uma empresa? Sabe? Ele não tem um cuidado próprio do dele. Como é que ele vai, às vezes, gerir uma empresa, vai cuidar de outras pessoas? Porque, empresários, vocês não têm uma equipe inteira para gerir? Vocês precisam saber o que fazer. Então, eu vejo assim, o cara que se cuida, tem a saúde em dia, ele tem muito mais condição de ter essa vida ativa por mais tempo. Então, é importante você, não só falando em físico, ficar forte,
Não tô falando em estética pra você ficar marombeiro. Tô falando pra você se cuidar, pra você ter uma vida ativa mais forte, pra você conseguir viver com seu neto mais tranquilo, pra você conseguir caminhar com ele, correr com seu cachorro, sabe? Ter uma velhice digna e funcional. Nesse sentido, tá? Faz muito sentido. Até porque é, a gente ganhou um presente que é o nosso corpo, né? A gente sabe que do pó viemos e pro pó voltaremos. Então, enquanto a gente tá aqui em cima nessa jornada, a gente precisa cuidar de nós para que nós possamos fazer o que tem que ser feito aqui em cima. É o que você falou. Não tem como você trabalhar com o teu negócio, seja um negócio que você tenha colaboradores ou seja um negócio como o teu caso, que é você e você. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem disposto, bem humorado, porque todo negócio envolve pessoas e pessoas precisam de pessoas. Então a gente tem que estar bem disposto, a gente tem que estar bem humorado para lidar com essas pessoas e para poder ter empatia e atendê-las dentro do nosso ecossistema profissional. E se você não come bem, se você não dorme bem, se você não se exercita, toda a cascata hormonal que está diretamente ligado com a parte mental vai ser prejudicada e, como consequência, você vai estar estressado, você vai estar irritado, você não vai ter paciência, não vai conseguir raciocinar, né? Cara, o cara que dorme mal, cortisol lá em cima. Cortisol é o hormônio do estresse. Como é que você vai lidar com pessoas no dia a dia estressado? Como é que você tem a cabeça de tomar uma decisão de forma estressada? Então você precisa controlar. E a gente fala de saúde, eu não tô falando de corpo, tô falando de saúde para você dormir bem, uma testosterona alta, uma vitamina correta. Qualidade de vida, né? Exato. E até pensando nessa construção que, tanto profissional quanto de estrutura muscular, de ganho de massa muscular, pensando nessa construção que é mais a longo prazo, você tem que trabalhar essa questão da longevidade que você falou também. Né? Porque se uma evolução profissional, se uma evolução física, pessoal, se dá a longo prazo, se você não cuidar da tua saúde hoje, consequentemente, você não vai conseguir ter uma vida profissional mais longeva. Sim, sim. E a saúde, ela é o... Eu arrisco dizer, assim, na minha opinião, que a saúde, ela é o pilar principal. Claro que é. Porque todos os problemas, eu já falei isso em outro episódio aqui, todos os problemas deixam de ser um problema quando a tua saúde se torna um problema. Né? Então você não consegue fazer nada se você estiver num leito de UTI. E tudo bem, o leito de UTI, ele é o pior dos cenários. Mas a gente não precisa ir muito longe, cara. Se você tiver uma febrezinha de 30 graus ali, que já é muito, cara, você não consegue pensar, você Derruba o homem. derruba o cara, entendeu? Então eu acho que a saúde, ela é primordial e a gente vive numa banalização, numa normalização de que ser gordo e não se cuidar é normal. Se você é o cara da roda que ou não bebe ou não come porcaria, você é o louco, você é o anormal, né? Que loucura, isso é uma loucura, cara. E aí, nós somos a soma das pessoas que a gente convive, a média das pessoas que a gente convive, né? Então, o que eu vejo assim, ó, quando a gente tá num processo, você é um cara gordo hoje e quer mudar. Cara, quem são as pessoas que você convive e que tem um corpo legal? Se nenhum tem, a probabilidade de dar errado é gigantesca. Muito. Porque você sai, bebida, pizza, comida, besteira, não treina. Agora, se você tem algumas pessoas que já têm esse estilo de vida, esse hábito, a probabilidade é maior. Tá? Então é importante a gente moldar o nosso ecossistema do dia a dia para que isso aconteça e seja mais fácil. Sim. Surgiu uma pergunta nessa conversa nossa agora. Você, Brunão, então é um cara que já atendeu muitas pessoas, tanto questão de nutrição, quanto para elaborar treinos. Das pessoas que você atendeu, supondo que, por exemplo, a cada 10 pessoas que você atende, quantas você percebe que querem fazer um tratamento contigo, um acompanhamento contigo para a questão de evolução, performance do físico, e quantas com uma pegada mais de saúde, de cuidado com a saúde? 100% as pessoas chegam e falam assim, ó, qual que é o seu objetivo? A pessoa fala, eu queria secar e ganhar massa muscular ao mesmo tempo e de preferência em 3 meses. E rápido, né? Rápido e sem sentir dor. É uma explicação que veio das canetas hoje em dia, tá? Eu acho que a ciência hoje, cara, ela tá, assim, andando de mãos dadas e a favor da contra-obesidade. Se a gente parar pra ver a história, a gente vê a evolução dessas canetas. A gente tinha Saxenda, que era uma caneta que você tinha que aplicar todos os dias. Tinha uma vida útil dela, a meia-vida da droga era
13 horas, se eu não me engano. Aí depois veio a semaglutida, que é o Ozempic, veio a tirzepatida, que é o Mounjaro. E agora tá vindo a Retratutide, que é a mais forte delas. Tá em fase de teste, mas não é brasileiro, já trouxe de fora e a galera tá usando. Jeitinho brasileiro, né? Só que, sem mudança de hábito, isso não acontece, cara. A gente perde massa corporal, perde peso, mas a gente não tem essa manutenção da massa muscular e a gente fica, falando em estética, flácido. Tá? É comum a gente ver as pessoas, pô, eu vou usar a caneta para perder 2, 3 quilos que eu ganhei no final de semana e eu quero usar a caneta porque para ir pra praia mês que vem, tranquilo. Irmão, vai pra praia igual uma gelatina. Essa é a verdade. Não tem o hábito, vai pra praia igual uma gelatina. Para você ter essa definição que as pessoas buscam lá no consultório, o básico tem que ser feito. Treino e dieta. A caneta ela vai vir para auxiliar, assim como às vezes um hormônio vem para impulsionar. Mas o básico não tem como faltar. Sim, muito bom. E, cara, eu vejo muito um ponto que é... Eu acho que as pessoas não têm esse conhecimento, que é a sarcopenia, né? A sarcopenia nada mais é do que a perda natural e inevitável de massa muscular após os 60 anos. Então, o que faz com que os idosos de mais de 60 anos caiam com muita facilidade, numa fratura tenham baixa recuperação, dificuldade na recuperação e principalmente aquela postura curva, dificuldade para andar, dificuldade para se mover, é a sarcopenia. Sim. 100% das pessoas vai desenvolver sarcopenia. E a única forma de você diminuir isso, porque não tem como evitar, é toda a massa muscular que você constrói até os 60 anos. Perfeito. Então eu vejo muita gente, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, com esse pensamento. Só que não tem a menor noção de que o ponto principal não é só o emagrecimento, é a construção de massa muscular, perfeito, porque a sarcopenia, ela vai acontecer. E como consequência, a construção de massa muscular ajuda no emagrecimento porque acelera o metabolismo, né? A gente tem um estudo muito bom, cara, que ele fala... Foi o maior estudo já feito, publicado na Science em 2019, se eu não me engano. Foram 6.500 pessoas que eles pegaram para estudar, dos 8 dias de vida até os 95 anos. E eles fizeram um estudo referente sobre a taxa metabólica dessa galera. E, voltando, dando o gancho que você falou, essa taxa metabólica ela cai 0,7% após os 60. E ela é relativa de acordo com a sarcopenia. Então, se o cara treina e tem essa manutenção, essa perda é menor. Por que a manutenção é importante? Porque se você quer cagar sozinho, é bom você ter força para você conseguir sentar e levantar. Se você quer andar e sem tropicar e cair de cara no chão, é bom você ter alguns músculos da perna, como quadríceps e psoas, fazendo ele de ação-contração rápida. Porque se a gente parar para ver o músculo psoas do quadril, quando a gente anda, a gente faz a marcha. Ele é o músculo que faz o quê? A movimentação e flexão de quadril. Quando um cara tem esse músculo atrofiado, atrofiado não, sem funcionalidade, o que acontece? Ele anda arrastando a perna, porque ele não tem contração. Se ele perde o equilíbrio e cai, como é que ele cai? Ele não tem força para dobrar a perna e se apoiar. Ele cai igual uma tábua. Bate a cabeça. E aí, amigo, você não tem funcionalidade para nada com 60 anos de idade. É uma cultura que a gente vive onde o foco tá em perder a gordura por conta da estética. Eu acredito que a estética, ela é muito importante. Estética é saúde, sim. Perfeito. Mas eu acho que a estética, ela é o começo. Somente ela não te mantém. Eu tô num ponto de vida, por exemplo, de atividade física, que já não é mais só pela estética. Eu gosto, sim, de me sentir bem. Mas hoje, cara, eu me exercito há mais de 15 anos. Hoje, pra mim, eu entendo a importância da saúde. É claro que eu olho pro meu corpo e eu me sinto bem, como você falou. Por isso que eu acho que a estética é saúde. Mas a estética, ela é um fator motivador. Ela faz você começar. Eu não vejo ninguém... Eu acho muito difícil alguém te procurar porque fala, Brunão, eu quero a tua ajuda porque eu preciso cuidar da minha saúde. Até você pode escutar isso no consultório, né? Mas as pessoas te procuram porque elas querem emagrecer. Então é uma cultura, né? É uma cultura do emagrecimento e do esquecimento de que não é só emagrecer, e sim também construir massa muscular. A gente... desculpa te interromper, mas quando a água bate na bunda, o cara pula. Quem procura buscando saúde, sabe quem é? O cara mais velho.
A hora que o negócio, a água bateu, ele fala, não, massa muscular eu não vou ganhar. Então, saúde tem que ter. Então, Exato. a gente espera o negócio acontecer pra depois ir buscar. Essa cultura, ela existe há muitos anos. A medicina faz isso, né? Esse é o papel do... Quando eu fazia faculdade de fisioterapia, a gente aprendia muito sobre isso e eu entendi isso lá na faculdade. Qual é o papel do médico? O papel do médico é solucionar aquilo que ninguém mais soluciona. Então, por exemplo, o cara fraturou, ele precisa ir no ortopedista. Não tem mais o que fazer. O cara tá com uma doença, ou às vezes já nasceu com um problema, ele precisa de uma droga. E quem vai acompanhar é o médico. O médico é a área da saúde que mais tem conhecimento. Mas qual é o papel do fisioterapeuta, do profissional de educação física e do psicólogo e de vários outros profissionais da área da saúde? É a prevenção, que é a melhor coisa a ser feita. Só que a cultura, e é mundial, não é brasileira, é a cultura do remediar. As pessoas preferem remediar do que prevenir. E aí é o que você falou do bater água na bunda. Né? A hora que a coisa tá feia, não, aí agora eu preciso procurar. Né? Eu tiro muito pelos meus pais, cara. Os meus pais, eles começaram a... Meu pai e minha mãe sempre se exercitaram, eles sempre fizeram algo. Mas eles começaram, mais a minha mãe, ela começou a se preocupar mais com a saúde dela agora, velho. Agora que depois de tantos problemas que ela desenvolveu e tudo mais, e aí viu a própria mãe, o próprio pai desenvolvendo, os avós desenvolvendo coisa, ela começou a se preocupar, porque a cultura deles era diferente, cara. Não se falava em prevenção, não se falava em nutricionista na época dos meus pais. Na época dos meus pais, dos nossos pais, era trabalhar para trazer comida para dentro de casa. Então você vê que hoje o que deveria acontecer é essa prevenção. Mas o que acontece é as pessoas continuam remediando, deixa pra depois, balada na quinta, balada na sexta, balada no sábado, pizza na segunda, lanche na quarta. E, cara, é uma mentalidade infantil, na minha opinião, né? Você não tem disciplina pra comer e pra treinar, bicho. Vai ter pra quê? Mas se a gente pensar, então, em uma solução para isso, por exemplo, talvez, e eu não vejo problema nisso, a motivação inicial possa ser, sim, cuidar da estética, possa ser, sim, pô, vou emagrecer. Mas durante o processo, as pessoas têm que buscar ter uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade, entender que os hábitos precisam ser mudados para você alcançar esses objetivos. Então, uma mudança de vida, literalmente. Eu sempre treinei, sempre fiz exercício também. Dos meus 14 aos 20 anos, eu treinei musculação, assim, de uma forma bem regrada até. Depois, eu tive um período que eu desandei e engordei bastante. Em 2023, a minha motivação foi mudar a estética. Eu me via no espelho, estava pesado, estava com 96 quilos. Eu sou baixo, tenho 1,74. Cheguei a 96 quilos. Caramba. Aí, em 2023, em 6 meses, eu perdi tipo, papo de 20 quilos. A motivação foi a questão estética. Mas depois houve uma mudança de hábito. Né? E hoje, igual o Pedro falou, hoje eu preciso treinar. Eu preciso me alimentar bem. Porque eu vejo o impacto disso no meu dia a dia. Porque eu penso que a construção de massa muscular nessa idade é algo que vai me trazer uma terceira idade mais saudável. Funcional. Hoje eu tenho filhos, então, pô, pra mim brincar com meus filhos, quando eu tiver mais velho, se eu tiver mais filhos, pô, a gente precisa estar bem. Né? Então, o que falta na galera hoje, que eu percebo, é entender que elas precisam mudar os hábitos, né? Eu acho que o pontapé inicial tem que ter. Se o pontapé inicial para você começar a mudar é a caneta, toma. Com o médico, mas toma. Mas perca o que você quer, mas não deixe de fazer o básico. Porque é ele que vai te levar mais para frente. As pessoas miram muito algo mais rápido, sabe? Esquece que a caminhada é longa. Não é quem chega mais rápido, é quem vai mais longe. Esse que é o grande lance. Eu acho que também, assim, um ponto que você mencionou agora, né, Gustavo? A gente também vê esse assunto muito em alta, que é a saúde mental. O exercício físico e a atividade física, eles têm relação direta com isso, né? Com a saúde mental. Tem uma proteína que é a BDNF, né? Que é Brain Derived Neurotrophic Factor. Essa proteína, ela é liberada principalmente na corrida. Só que todas as atividades físicas, todos os tipos de esportes liberam ela. E essa proteína, ela está diretamente ligada com a função de criatividade, com a função de raciocínio lógico. Ela também tem relação com a memória. Então, a gente vê uma geração que está vindo muito depressiva, uma geração muito fraca, uma geração muito frágil e muita gente usando medicações, cara, para problemas de ansiedade e outros tipos de problemas
que envolvem a saúde mental. E se a gente for parar para pensar, a gente tem uma proteína que o próprio corpo produz, que é extremamente poderosa e que é liberada somente na atividade física. Então eu já vi você postando isso, inclusive, né? É um remédio natural. Cara, a gente tá vivendo hoje numa sociedade ansiosa. Tudo acontece rápido, tudo. Hoje em dia, os relacionamentos é melhor trocar do que consertar, né? Então, hoje, estragou o celular? Troca, irmão. Hoje, tudo acontece rápido. No Instagram, tudo é rápido. Essa ansiedade, por muitas vezes, ela é curada. Ansiedade, cortisol sobe. Existe uma forma de você equiparar esse cortisol. Quando o cortisol sobe por ansiedade, a gente tem alguns hormônios que desregulam, por exemplo, da fome e da saciedade, a grelina e a leptina. Se eu tô estressado, o que eu preciso para fazer esse estresse diminuir? Eu preciso de prazer. Hormônio do prazer, dopamina. O que dá essa dopamina de forma rápida? Mas para controlar essa alimentação, comida gorda. Então, o cara ansioso, ele tende a comer mais comida gorda, por exemplo. Sim. Quando eu estou ansioso, e aí remete o que o Pedro falou, quando eu estou ansioso e eu estou tendendo a comer mais, o que eu faço? Eu saio caminhar. 20, 30 minutos. Sobe a minha dopamina, eu fico mais tranquilo, e aí eu sempre penso, você tá com fome ou você tá com vontade de comer? Se eu estiver com fome, eu mato minha fome. Se eu estiver com vontade de comer, eu como uma quantidade de doce pequena, zerou o problema. Entende? Total. E hoje, assim, aproveitando que vocês... A nossa conversa, na verdade, né? A gente percebe um boom muito grande dessa cultura wellness, que é esse cuidado além da saúde, né? Que envolve, além da performance, que envolve a saúde como um todo, um bem-estar, um equilíbrio entre bem-estar físico, mental, até espiritual, profissional. E essa indústria, né, já estão chamando de indústria wellness hoje, é uma indústria bilionária. A gente vê boom de muitas marcas de suplementação dos anos para cá. E como você atua nesse nicho, eu imagino que hoje você deva estar surfando essa onda de alguma forma. O que você percebeu de uns anos para cá, na procura, na venda do seu serviço mesmo, que a galera tá procurando mais, aí falando tanto em caneta quanto hormônio, para ter esses resultados mais rápidos que a gente estava conversando, como você tem surfado isso hoje e como você faz uma projeção disso, o que você pensa para você surfar isso mais ainda daqui para frente? Gustavão, hoje em dia é normal as pessoas sentarem no meu consultório, na minha frente a frente, e falar, oi aí, Bruno, tudo bem? Eu vim para usar hormônio. Eu falei assim, caralho, eu sou médico, não sabia? Eu não posso prescrever hormônio. E são pessoas que nunca treinaram na vida, cara. Eles Olha enxergam só. hormônio. Essa banalização de hormônio, e ela é feita por influencers de 18 anos até 50 anos, ela trouxe um aspecto que o resultado só é possível se você usar hormônio. Então, eu tenho parceria com um médico, que a gente trabalha de forma concomitante, e que quando uma pessoa tem um planejamento, treina, faz dieta durante um tempo e a gente vê que é uma hora correta, eu encaminho para ele, ele faz todo o protocolo dessa pessoa e trabalha através de exames. Então, com o médico é uma coisa. Agora, a pessoa fazer baseado em blog, baseado em qualquer outro aspecto, é como se a gente estivesse jogando carta no escuro. Pode dar certo, mas pode dar muito errado. Tá? Como é que eu vejo essa projeção daqui a alguns anos? Para as pessoas que não fazem exame. Cara, com essa banalização, a gente tá vendo muita gente morrendo, tá? Infartando. Porque o que acontece? Nosso corpo tem receptor. E as pessoas que têm genética boa têm mais receptores do que as pessoas que têm a genética pior. Quando a gente usa hormônio, e existem algumas formas de você criar receptor, uma delas é treinando. Se a pessoa nunca treinou na vida e tem uma genética ruim, ela tem pouco receptor e nunca treinou. Onde tem receptor também? No coração. Quando ele usa hormônio, aonde vai esse receptor? No coração. Então, a probabilidade de ter um risco cardiovascular em pouco tempo ou num período curto é maior. Então, a gente vai ver, nesses próximos anos, muita gente tendo problema por conta desse excesso que a gente está vivendo hoje em dia. Sim. Cara, isso que você falou, eu até citei a proteína, a BDNF, né? E, cara,
dá para entender uma coisa. O nosso organismo, ele funciona muito por estímulos. Na verdade, 100% por estímulos, né? Sim. Como você mencionou agora. E aí eu tava pensando aqui, a importância dessa proteína, né? Inclusive eu comecei a fazer um estudo sobre ela justamente porque eu ouvi falar e aí eu falei, cara, pô, tinha escutado isso na faculdade, mas não tinha me aprofundado. O nosso corpo, ele funciona por estímulos. Tudo aquilo que a gente faz constantemente acumula-se no organismo, assim como a testosterona, ela vai acumulando, ela vai empilhando, o corpo vai acumulando esse conjunto de hábitos e aí o benefício pode vir ou o malefício pode vir. Perfeito. Essa proteína que é liberada pelo corpo, pelo nosso próprio organismo, Brain Neurotrophic Factor, é um fator neurotrófico derivado do cérebro. O que isso significa? O que é neurotrófico? Neurotrófico é aquilo que estimula, é como se fosse um fertilizante para o cérebro. Então, essa proteína ela é um fertilizante natural para o nosso cérebro que estimula a produção de novos neurônios. Esses novos neurônios permitem com que nós desenvolvamos a nossa criatividade, a possibilidade de construção de novos hábitos. Então, eu vejo que o exercício físico, como você já citou várias vezes aqui, ele é a solução para tudo. Tem gente que fala assim, mas exercício não é a solução para tudo. Tanto que tem uma forma de medir isso. É difícil. Tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que é desafiador, que nos desafia, nos transforma, nos move. E tudo aquilo que é muito fácil, não tira da zona de conforto. Então, eu acho que é legal a gente citar isso, né? A importância da gente entender que o exercício físico somado com a nutrição e uma boa qualidade de sono pode transformar a vida de qualquer ser humano. E aí entra esse outro ponto. Testosterona, canetinhas, suplementos, são tudo complementos. Eu acho que o pilar principal é essa tríade, né? Sono, treino e dieta. Eu acho que se a gente conseguisse, se a gente consegue alinhar tudo isso, faz muito sentido. E nem o exercício físico, nem a dieta são coisas fáceis, né? Exato. Inclusive, eu percebo que para muita gente, a dieta é o ponto que mais pega, né? Exato. Mas quando eu te fiz a pergunta, eu fiz com o intuito também de como você analisa esse mercado. Porque, assim, tirando essa questão de caneta e de hormônio, o mercado fitness, o mercado wellness está crescendo. Né? Suplemento, treino, corrida, esportes, a galera tá entendendo a importância disso. A galera tá entendendo a importância do que a gente tá falando. Eu vi um boom muito grande depois da pandemia, quando a gente foi restrito de muita coisa. Né? Então, hoje eu imagino que, por exemplo, a procura para personal, para fazer um cardápio, deva estar sendo muito maior do que alguns anos atrás para você. Né? Então, assim, como você analisa esse boom? Você percebeu que está tendo mais procura de um tempo para cá? E como você analisa esse mercado, assim, daqui para frente? Olha, Tendência, né? o mercado de personal hoje, eu acho que nunca na história que eu sei, ele nunca foi tão bem remunerado, tá? Hoje, graças à internet também, mas pós-pandemia, as pessoas entenderam que sem saúde pode vir uma doença e arrebentar com todo mundo. Então, esse mercado está 100% valorizado. Você pode ver que as academias estão lotadas de personal, bons e ruins. E o mercado de nutrição, muitos personagens estão começando a fazer de forma concomitante. Então, é um mercado que eu vejo que é constante ascensão e isso é refletido pela procura. Então, você pode ver, as faculdades estão cada vez mais cheias na área da nutrição, porque tem mercado para todo mundo, tá? E eu não estou falando só de estética. A nutrição, ela envolve N outras formas. Não só a clínica, mas a parte de hospital, a parte... O nosso amigo Hugo precisa de um nutricionista para trabalhar junto com ele para assinar. Então, assim, é um mercado de saúde e bem-estar que está em constante evolução concomitante à estética. Tudo que a gente fala em estética, desde procedimento estético, saúde, alimentação, para mim, hoje é o auge que está evoluindo. Não só isso, como parte cirúrgica envolvendo estética. E um mercado tão aquecido como está, que é o mercado fitness, o mercado de nutrição, o mercado de treinos de personal, né, consultorias fitness. A gente vê muita gente vendendo mentira na internet, muitos charlatões. E você é um cara que vende aquilo que você vive, aquilo que você acredita, mas mais do que isso, que você vive, não só aquilo que você acredita que você estudou. Cara, como tem muita gente contando mentira, o que você acha, assim, qual que é a maior mentira do mercado fitness atual que vem, inclusive, prejudicando muita gente? Olha,
Eu acho que hoje em dia as pessoas, eles criam um problema pra te vender a solução. Nem existe aquele problema, mas ele quer te vender alguma coisa. Eu sou um cara que, assim, você pode ver que eu gosto de prescrever algumas coisas palatáveis no decorrer do dia pras pessoas. Eu que o diga. Porque eu acredito assim, ó. Todo mundo tem um dragão no interior, um leão que gosta de comer comida gostosa. Esse leão, a gente tem duas opções. Ou eu deixo ele dormindo 24 horas e quando ele acordar com fome, ele vai comer o que ele tiver. Ou eu dou pequenas doses pra ele no decorrer do dia e mantenho ele calmo. Porque dieta é diária. Você tendo pequenas motivações todo dia, talvez você chegue no final de semana e esteja mais tranquilo na hora de fazer uma refeição livre. Ontem, por exemplo, quando eu como doce todos os dias, pelo menos uma quantidade ok, eu chego no final de semana e eu tô tranquilo, porque eu sei que amanhã tem de novo, no outro dia tem de novo. E quando uma pessoa começa a fazer uma dieta, o que ela pensa? Ela vem de uma ideia assim, ó, dieta é aquela coisa difícil, é aquela coisa de eu de viver na caverna, sabe? Não, eu tenho que, é batata doce e frango. Então quando eu chego pro cara e falo assim, ó, no lanche da tarde, fruta, ovo e aí de sobremesa um pouquinho de leite condensado. O cara fala, meu Deus, não, Delícia. isso tá errado, vou engordar. Eu falei, cara, não vai engordar, meu irmão, pode comer. Então, eu enxergo hoje a dieta como algo mais flexível e adequada à opção de cada pessoa. Se é um atleta, eu já ia falar pro cara, irmão, você vai comer capim e isso aqui. E é isso aí, irmão, não tem o que fazer. A gente não pode, mas agora, se é uma pessoa normal, que ela quer uma estética e que ela quer uma evolução do físico, mas sem deixar de comer o que ela gosta, esse é o caminho. E assim, a gente tava falando que, pô, pra você ter resultados, essa construção ela vem mais a médio e longo prazo. Sim. E a gente falou também da dificuldade disso, muitas vezes. Então, para você conseguir ter essa constância que é necessária, se você fizer algo muito difícil de fazer, algo que tem que fazer todo dia, cara, essa pessoa não vai se manter constante. Ela não vai conseguir atingir esse objetivo que se constrói a médio e longo prazo. Então, esse tipo de nutrição, na minha opinião, vem como uma solução para isso. Para você conseguir manter essa disciplina. Porque se você conseguir comer todo dia um pouco de coisa que você gosta, estando em uma dieta alimentar, você vai conseguir ter isso, fazer isso, executar isso no médio e longo prazo, vai conseguir ter uma mudança de hábito, porque você vai estar fazendo algo que você gosta. Ah, vai ser fácil? Não vai, mas facilita mais do que fazer algo muito restritivo. Eu vejo muito por mim, que me tornei seu paciente recentemente, né? Eu me exercito há mais de 15 anos, como eu falei, eu sempre gostei de comer bem, mas dieta mesmo eu faço há 5 anos. E é a primeira vez que eu faço uma dieta que nem parece dieta, né? É claro que eu tenho os limites de comida, então eu peso a comida. Né? Lógico. Inclusive é muito engraçado, né? Algumas pessoas, tipo, tem umas meninas que trabalham lá em casa com a gente, e aí quando elas vêm, né? Viam, né? Não perguntam mais. Ué, mas por que você pesa a comida? E aí um dia eu respondi, porque eu pago nutricionista. Se for pra eu não pesar a comida, pra que eu vou pagar um nutricionista? Se for pra ir no olho, né? Então eu vejo muita gente também romantizando isso. Pra que pesar comida? Isso é fazer dieta. Pesar a comida pra você saber a quantidade. Mas, cara, eu vejo por mim, tá? Eu tô comendo bem, eu não sinto fome, eu não tenho mais sentido uma vontade. Eu gosto muito de doce, então às vezes acontece ainda, como a gente tá no começo também do trabalho, né? Acontece ainda de minha mãe faz uma cocada maravilhosa no final de semana, daí eu como umas 500 gramas de cocada. Tô brincando, não é tudo isso não. Pelo amor de Deus. Mas assim, como Vai tem tomar bronca ao vivo, hein? como tem doce todo dia, então ontem, por exemplo, o meu lanche da tarde foi whey de doce de leite. Não, ontem foi de baunilha, mas eu uso whey de doce de leite com iogurte, com leite condensado, morango e mirtilo, velho. Meu E Deus. granola. Como que fica ruim isso aí, entendeu? Quem que passou isso pra você, hein? Então, cara, arrasta pra cima que eu te mostro. Então, cara, eu vejo muito isso, que esse tipo de cardápio que eu tô agora, eu tenho disciplina, mas tá me permitindo ter mais disciplina. E no longo prazo é isso, né, cara? O que sustenta não é a motivação em nada na vida, né? É a disciplina. E aí eu tenho uma pergunta pra te fazer com relação a isso. O que você tem pra dizer pras pessoas sobre a rotina e a disciplina alimentar e de atividade física? O que você enxerga sobre esse tema? Quando as pessoas falam assim, tá, como que eu desenvolvo disciplina e hábito de comer bem e treinar? Qual que é a tua dica? Como ela desenvolve disciplina? E hábito. Cara, o hábito é só... A primeira coisa pra você criar um hábito, você precisa organizar.
Então, por exemplo, para você criar um hábito de ir na academia, você precisa organizar ela para ser fácil para você. Eu sempre falei assim, ó, vai numa academia que é perto. Hoje eu falo que não. Vai numa academia que você gosta e sente prazer em estar. Se você é um empresário, vai numa academia. Se você é um cara que precisa de venda e venda cara, vai numa academia foda. Porque lá vai aumentar seu network. Talvez você não esteja lá para treinar. Você esteja lá para aumentar o network. Mas o treino ele vai vir como uma forma secundária. E depois de um tempo, você começa a gostar. Porque você sabe, pô, se eu estiver lá, eu fecho o negócio. Outra coisa que eu vejo de mudança de hábito. Horário para treinar é extremamente importante. Eu atendi uma menina, atendo essa menina, ela treinava às 8 horas da manhã. Cara, ela chegava todo dia às 20 minutos atrasada e com uma energia que eu tinha vontade de pegar no pescoço e chacoalhar assim, ó. Ela mudou pra treinar às 13 horas. É outra pessoa. Nossa, é outra pessoa. Eu chego lá pra dar aula pra ela, ela já tá 10 minutos na esteira, assim, com a energia voando. Então você precisa entender a academia, o seu espaço, que você goste e tenha prazer em estar, e o seu horário ótimo, respeitando aquele ciclo circadiano. Sim. Qual é o melhor horário do dia pra você fazer aquilo? Se você é uma pessoa que de manhã não funciona, por que você vai lá, meu Deus? Sim, faz sentido. Então, ache o horário. E aí, cada pessoa tem um horário. Vá lá, encontre um lugar que você goste e encontre o horário ótimo. Esse é um primeiro passo pra gente criar rotina. Disciplina, todo dia você vai querer ir? Lógico que não. Todo dia eu vou querer ir pra academia? Lógico que não. Você acha que todo dia eu quero fazer dieta? Todo dia eu quero comer um hambúrguer. Exato. Mas eu sei onde eu quero chegar. E por muitas vezes a gente vai errar. Voltando naquele caso que a gente falou assim do doce todo dia. Eu passar doce pra um cara que tem compulsão, que sofre dessa doença, é um pouquinho mais complicado. Porque se eu passo, às vezes estimula o cara a comer mais. Isso num dia. Se ele desistir no outro dia, a gente errou, porra. Então a ideia é fazer o quê? No próximo dia, a gente vê onde a gente errou e tenta de novo. Porque o cara, quando ele erra uma vez, ele já fala, não vai dar certo, dieta não vai dar certo. Você acha que a gente consegue acertar na dieta de primeira? Não tem como, velho. Não, a gente já ajustou a minha já o quê? Aí- Uma vez ou duas, né? Monta, ajusta, monta, ajusta, monta, ajusta. Você tem um plano na sua empresa, você montou, colocou pra rodar, não rodou, não fez, não performou da forma que você queria, ajusta, faz de novo, ajusta. A gente pra acertar numa dieta de primeira acontece, mas é raro a exceção e é isso que as pessoas não entendem. Sim. Porque ela quer de primeira, rápido e indolor. E olha só, dá pra gente fazer um paralelo bem interessante. O Pedro tava falando de pesar comida, né? E eu vejo que a galera zoa mesmo. Eu peso também. Mas a gente pesar comida, certo? Você passou medidas específicas com base no peso, na taxa metabólica dele. Então você vai lá e pesa pra você estar sendo assertivo com o que foi calculado. Numa empresa, tanto se fala em métricas. Para a gente saber aonde acelerar, aonde desacelerar, a gente tem que olhar para os números da empresa, para as métricas da empresa. Se a gente pensar num cardápio, é a mesma coisa. Como é que o Brunão vai ajustar o teu cardápio se você não está pesando o que ele te passou? Sabe como é que eu vejo o peso? Tem algum lugar, alguma praia que você gostaria de ir e nunca foi? Tem Qual? várias. Fala aí. Grécia. Mykonos. Vale a pena, tá? Se você fosse de avião ou vamos colocar de avião para Mykonos, sem usar uma escala, as escalas, talvez você chegaria lá? Sim. Demoraria mais tempo? Muito. E quicando? Então, o peso, a balança é o GPS. Ele vai chegar de forma mais assertiva. Ele vai encurtar aquele espaço. Total, faz sentido. Então, a gente consegue metrificar isso. Ó, a gente perderia X em tanto tempo. Pode acontecer que dê errado? Pode, mas a chance é menor. Então, quando a gente fala em dieta, a gente precisa entender que isso não é uma ciência exata. Então, quanto menos a gente errar, melhor. Faz muito sentido isso. É por isso que eu falo assim, ó, pô, você pode comer qualquer doce? Não. Você vai comer o bombom aberto que a sua avó fez? Aquele tigela desse tamanho? Eu não sei o que tem lá, cara. Então eu prefiro comer um doce que eu consiga quantificar e metrificar no dia, porque os meus impactos vai ser muito menor do que aquele doce caseiro que a gente, ou da padaria, que a gente não tem nem ideia que tem lá. Sim, a gente vai ter que mudar uma coisa na minha dieta, inclusive. Você me passou 25 gramas de chocolate, mas a barrinha de proteína da Nutrata tem 40.
E eu tô comendo ela. A de 40 tem o dobro de caloria, tá? Ai, É a de brownie? Não, é a de doce de leite só. Nossa, a de brownie é um fenômeno. Nossa, né, aquela velho? lá é melhor toda. Vamos ter que ajustar isso aí depois, por favor. Cara, muito bom. A gente falou de hábito e aí, resumindo o que você falou, né? A disciplina ela é construída não é com a motivação, né? É com saber onde quer chegar. Exato. E o hábito, ele é construído através da facilitação. Isso faz sentido no mundo fitness, no mundo da saúde, isso faz sentido no mundo dos negócios. É muito importante esse paralelo, né? O paralelo entre onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer diariamente. E aí aquele velho ditado de sempre, né? Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito, né? Então, para todo mundo que tá assistindo, eu acho que é muito isso, né? Eu não emagreço. Você não emagrece porque você tá agindo, talvez, de uma forma equivocada. É só você, talvez, olhar para dentro, tomar um pouquinho de vergonha e falar, cara, eu vou mudar minha vida, né? Eu vou construir disciplina e hábito. Síndrome do Peter Pan? É a síndrome do Peter Pan. A criança que não quer crescer? E eu acho que também é colocar metas plausíveis, né? Então o Brunão falou assim, pô, não é sempre que eu quero fazer dieta, mas eu sei onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer. Exato. Às vezes a galera bota umas metas muito absurdas, né? Quero perder muito peso em pouco tempo, ou quero ganhar muita massa em pouco tempo. E aí a pessoa se frustra. Sim. Não consegue chegar naquele objetivo, acaba se frustrando. Sim. Então, eu acho que algo pra gente modular tudo isso é trabalhar com metas e objetivos que são necessários pra gente ter essa motivação, essa disciplina, mas metas e objetivos plausíveis, né? Não, e outra, né? Aquela coisa, não significa que porque você vai fazer uma dieta e colocar uma rotina de treino, você vai bitolar e vai virar um atleta de fisiculturismo. Não é isso. Você só precisa inverter, né? Ao invés de eu comer 7 dias na semana, ao invés de eu comer errado 5 e fazer dieta 2, eu vou inverter. Eu vou comer certo 5, nos outros 2 eu ainda vou tentar fazer uma contenção de danos, que seria o final de semana. Então vou tomar um café da manhã certo, porque ninguém vai comer bolo de chocolate 8 horas da manhã no sábado, no domingo, né? Mas eu posso comer um docinho depois do almoço, vai ter um churrasco em família? Pô, eu mesmo, amanhã tem churrasco na casa da minha família. Cara, eu não vou ficar pesando a carne que eu vou comer. Mas, por exemplo, o pão de alho. Eu não vou comer um pão de alho inteiro, eu vou comer 2. Não vou comer a linguiça inteira, eu vou comer 2 pedacinhos, 3. Então, acho que também é entender isso, né? Não vou bitolar, né? Cara, o que você falou é a máxima que eu uso, principalmente quando o cara quer emagrecer. Dias de semana, você precisa evoluir. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Evolução. Sábado, domingo é contenção de danos. Você não precisa evoluir, você só não pode regredir. Agora, tem gente que regrede tanto que ele começa devendo. É buscar o balde, chutar o balde e buscar o balde, né? É aquela. Compra outro balde. É mais fácil comprar outro, porque... O cara começa a dieta ontem pra terminar depois de amanhã, né, bicho? O cara chutou o balde tão longe. Meu Deus. Então, assim, final de semana é contenção de danos. O que é conter um dano? Eu gosto, na minha dieta, de fazer o quê? Trabalho em jejum de manhã, a gente economiza caloria, faz uma refeição na hora do almoço, a gente vai almoçar junto, vocês vão ver. Mais proteína, mais salada. À tarde, tenta fazer um exercício físico. À noite, foda-se, come o que você quiser. Mas não vai pra um rodízio. Porque você não precisa ter um estupro gastronômico. Você tem que matar o seu desejo. O que você quer comer? Um hambúrguer, um doce e uma batata? Come, você já conteve e já queimou. Pra você engordar acima disso, você tem que se esforçar demais. Agora, o cara vai pra um rodízio, é 6 mil calorias, irmão. Rodízio de japonês. Me convidaram Eu pra um vou dar- rodízio. eu vou uma dar um delícia. exemplo. Me convidaram pra um rodízio de chame. Me convidaram pra um rodízio japonês terça-feira, Nutri, posso? Terça? É. Aí você pode ficar 2 semanas Cara, eu gosto... zerando o carbo. Eu gosto muito de lanche, por exemplo. Gosto muito de lanche. Antes eu comia lanche com bacon, com catupiry. Hoje eu gosto de comer lanche com 2 hambúrgueres e queijo. Eu também, x-salada. X-salada, De do Parrilla salada Burger. ou com 2 hambúrgueres. Do Parrilla Burger. Cara, Pode pedir. isso dá pra você comer dia de semana, velho. Porque assim, ó, o que fode o hambúrguer do cara? Um cachorrão, um hambúrguer. A maionese verde. Maionese verde. A cada mordida o cara regaça. Delícia. Batata palha. Arrodo. Bacon. Salsicha. Pelo amor de Deus. Agora, se você pegasse um hambúrguer, pão, 2 hambúrguer e um queijo. E pode botar, talvez, Salada. aquele molho zero da Taste lá. Do caralho. Irmão, dá pra você comer todo dia. É. Dá pra ser feliz. Tá no E meu aí, cardápio. você faz dieta sem achar que tá fazendo dieta. Você tem hambúrguer no seu cardápio? Tem, Lanche? Eu tenho. Eu tenho, cara, eu tenho. Brunão, muito bom, cara. A gente tá se encaminhando pro final. E aí, falar um pouco mais de vendas, né? A gente já falou bastante de estilo de vida, de saúde.
E o objetivo do podcast também, e principalmente, é falar de vendas. E você vende a sua imagem, né? Você vende a sua imagem, você é um profissional autônomo. E eu vejo que existe muita dificuldade nisso. As pessoas até entendem como vender um produto, mas quando é necessário vender a si mesmo, existe um bloqueio e existe uma dificuldade. Principalmente sabendo que hoje é fundamental se posicionar e se vender na internet. Qual foi a tua maior dificuldade para começar a se posicionar na internet? Eu sei que você já faz isso há um tempo, mas quando você começou, qual foi a maior dificuldade para você se vender na internet? Pensar o que, que os outros iam imaginar quando eu falava alguma coisa. Cara, isso aí, depois que eu coloquei o foda-se na minha cabeça, assim, ó, o que, que você vai imaginar? Dane-se. Isso foi libertador pra mim. A gente ganha hate, não tem jeito. Os haters vai vir. Mas quando a gente fala da nossa verdade, do que eu vivo no dia a dia, pra mim soa mais fácil. Então, quando eu falo assim, porra, come o doce, alguns nutricionistas falam assim, você tá louco, não pode fazer isso. Eu falo, irmão, se esse cara me procurou e não procurou você, existe algum motivo. Então, quando ele te procurar, você dá a sua opinião. Primeiro que eu nem pedi. Então, eu falo que depois que eu liguei essa parte de eu vou fazer o que eu acredito e eu vou dar o meu melhor. Eu posso fazer tudo por você, Gustavo. Tudo, menos a sua parte. Então, essa sua parte de fazer a dieta é você. Se você tá fazendo dieta e não tá sentindo muita fome em determinados horários, talvez seja meu erro. Agora, se eu te passei, naquele momento você tá fazendo outra coisa, aí é erro teu. E aí, esse meio termo de saber que essa é a sua função, essa é minha, essa é a sua opinião, essa é minha, quando eu tirei isso da minha cabeça, acho que as coisas começaram a fluir, sabe? Legal. Cara, e pensando assim, então hoje o seu carro-chefe na parte de vendas, o que mais movimenta é a sua imagem pessoal, certo? O que mais te gera venda é a sua imagem pessoal, a indicação de outros pacientes seus, de outras pessoas que você faz atendimento. Pensando em escala, né? Porque a gente sabe que para a gente poder crescer é necessário que exista uma escala. Pensando que você é o seu carro-chefe de vendas e pensando em escala, como você trabalha essas duas vertentes, esses dois lados aí no teu dia a dia nessa parte de vendas? Gustavo, a minha maior dificuldade hoje é conseguir escalar, tá? Eu vendo muito bem no 1 a 1. A minha retenção é muito boa. Quando alguém me procura, a gente tem 60% de retenção. Quando vamos colocar, a cada 10 pessoas, 6 fecham. Quando eu falo, tá? Agora, quando eu tentei terceirizar isso, a metrificação cai muito, cara, para eu não fazer esse trabalho. Então, a ideia hoje é não largar o presencial, mas começar a ir para a parte online. Então, a gente está estruturando todo um time para isso, para eu conseguir atingir mais pessoas e não deixar de dar esse cuidado que eu dou presencialmente, tá? Mas eu sei que é um trabalho mais detalhado, que demora mais tempo, que precisa de mais cuidado. Então a tua ideia hoje para solucionar essa questão da escala, que ficou um pouco limitada, é ir pro digital mesmo? Não 100%. Eu de forma alguma eu quero abandonar o TED a TED, chegar lá, fazer minhas medidas. Mas pra gente conseguir escalar, eu preciso ir pro digital. E você pensa em alguma rotina de treinamento com aulas gravadas também? Alguma plataforma nesse sentido? Para você, por exemplo, ter um momento de consultoria individual ali com a pessoa, mas para não te tomar tanto tempo, né? E você conseguir atingir mais pessoas, por exemplo, tem uma plataforma de aula de treinamento gravada, onde você pega um aluno seu, mostra como é que faz todos os exercícios, monta o treino especificamente no teu momento de consultoria 1 a 1. Seria uma solução que você pensa, mais ou menos nesse caminho? A parte escalável, a gente está estruturando, tem o nosso site, mas a gente está estruturando alguns lançamentos de desafio. Eu acho que tem muita gente hoje Interessante. que é o pontapé que a gente estava falando da caneta. Motivação. É esse desafio. Então, alguns desafios de 21, 40 dias, tá? Que aí eu consigo atender quantos vier. Eu tenho uma média de pessoas, de homem e de mulher, e aí eu consigo calcular essa média de taxa dessa galera. Isso é uma forma de escalar a curto prazo.
E a gente precisaria de um novo trabalho para dar continuidade com essa galera. Então, esse é um trabalho que a gente vem se desenvolvendo. Nessa parte eu tenho um sócio, que é um sócio oculto. Ele trabalha já na área de marketing com uma empresa grande. Então, a gente vem estruturando nosso site. Talvez nesse próximo mês, faltando 3 meses aí pro verão, a gente solte ele. Pô, show de bola. É a gamificação, né? Esse desafio aí, esses desafios curtos gamificam, né? É uma comunidade, né? A gente até premiação, sabe? De falar, ó, quem conseguir bater mais, a gente vai dar tal coisa. Que é uma forma de estimular. O estímulo da pessoa é o quê? Dinheiro. Então eu te dou dinheiro. Emagrecer pra ganhar dinheiro. Se você não conseguir fazer isso, amigo, pra ganhar dinheiro, pô, eu queria ter 11 anos de idade e falar assim, ó, vai ganhar um tênis Jordan. Se você emagrecer, eu emagrecia na hora. E assim, é interessante porque você falou que não quer perder muito esse contato mais próximo, e esse tipo de desafio cria uma conexão entre a galera, um senso de pertencimento, você consegue datar todo mundo, por exemplo, cria um grupo no WhatsApp ali, todo mundo que tá no desafio, a galera vai conversando, compartilhando o resultado, você também consegue dando feedback, então eu acho que é uma boa solução para você não perder essa pessoalidade, né? Cara, e a ideia de fazer esse grupo é justamente isso, sabe? Fazer reuniões online, eu e essa galera, pelo menos a cada 3, 4 dias, pra gente fazer os feedbacks do dia, da semana, mas focando nos dias. Organizar os cardápios para as pessoas postarem, para saber o que está sendo feito. Eu vejo igual a criança de 11 anos, eu tenho um grupo com os pais e com ele. Ele me manda foto de todas as refeições. Ó, tal. Com essa galera de 200, 300 pessoas, seria a mesma coisa. Só que a gente faria uma reunião a cada 2, 3 dias online. Final de semana, se fosse em Maringá, por exemplo, a maioria, não tem problema nenhum. A gente iria no parque caminhar junto. Então é uma forma eu conhecer pessoalmente essa galera e manter esse relacionamento próximo, tá? Sem tirar esse caráter do TED a TED, do pessoal. Sim. Você falou um ponto agora que eu acho muito importante pra gente finalizar. Venda é relacionamento. Venda é relacionamento. Confiança. Eu vejo que as pessoas às vezes têm essa dificuldade de não se consideram vendedores, inclusive, ou têm dificuldade de aprender. Mas no fim das contas, cara, venda é relacionamento. Eu sei que tem pessoas que às vezes são mais introvertidas do que outras, mas eu vejo que você faz muito isso. Você vende aquilo que você faz e você busca esse relacionamento com as pessoas. Eu mesmo tenho acesso a você, eu te mando mensagem. Pessoal, exatamente. Qualquer horário. Inclusive, às vezes você me responde no Instagram lá de um prato que eu posto, treinando, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante. Pra você, o que é venda? Venda é a forma que eu tenho de expressar o que eu acredito, porque acho que é a forma que a pessoa tem de confiar no meu trabalho, sabe? Porque tudo hoje é venda, tudo. Vamos colocar, vou reformular. Venda é a expressão de tudo que eu acredito em qualquer área da vida. Venda pra mim, do dia que eu conheci minha noiva hoje, foi uma venda de uma imagem. Do dia que eu te vendi um plano, foi uma venda. Do dia que eu vendi pra você uma imagem, uma ideia, um projeto. Então, pra mim, é a expressão do que eu quero pra realidade que eu busco. Tá? Seria isso. Legal, muito profundo, inclusive. Tudo é venda, né, cara? A gente tá se vendendo o tempo todo. Inclusive, você falou da sua noiva, você não pode vender para ela só uma vez ou outra, né? Você tem que se vender todo dia, né, cara? E todo dia uma coisa nova. E todo dia uma coisa nova. Então, pra você que tá assistindo, se você não se considera vendedor, entenda que você precisa se vender todo dia. Cara, pra gente fechar, a gente sempre gosta de uma dica final, de uma mensagem final, de uma dica final. E foi muito gostoso esse papo. Eu acho que todo mundo que assistir esse episódio vai aprender muito, vai se engrandecer. Principalmente aquelas pessoas que estão buscando a saúde. E quem sabe se motivar pra começar, pra sair da zona de conforto, pra iniciar uma rotina de treino, pra iniciar uma dieta gostosa, né? Uma dieta gostosa, então, prazerosa. Exato. Então, qual que é a tua dica, cara, pra quem tá querendo começar ou às vezes já tá fazendo, mas não tá feliz, não tá satisfeito? Sempre quando a gente fala que a gente não tá satisfeito, é que a gente tem um ponto de referência, sabe? Quando a gente fala, pô, as coisas não estão andando.
Mas geralmente quando eu falo isso é porque eu olhei o resultado do Pedro em 4 meses, ele fez X. Então eu acho que você precisa entender qual é a sua realidade hoje. Então, eu falo com muitas mães, eu falo com muitos pais que têm 2, 3 filhos, que trabalham o dia inteiro e que às vezes não tem muito tempo para ir na academia e ter aquele resultado. Para essas pessoas, você precisa focar em pequenas mudanças. Então, o que que é uma mudança? Você trocou uma Coca normal por uma Coca zero. É uma evolução. E isso precisa ser aplaudido, sabe? Sim. É nessas pequenas mudanças que a gente vai evoluindo. Então, a maior dica que eu posso te dar é: demora, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo ia fazer, mas vale a pena. Acima de tudo, entenda que é um processo e esse processo vai levar o tempo que for. Você só não pode desistir. Coloca metas pequenas. Por exemplo, essa semana eu vou comer um lanche. Se você comer aquele lanche no sábado, por exemplo, você já vai ser liberado a dopamina, você já vai se motivar. Não coloca muita meta, eu quero perder 20 quilos. Divide esses 20 quilos em metas mais palpáveis, em metas mais atingíveis. A gente tem 4 meses pro final do ano, certo? Setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. São 4 meses. Coloca as metas a cada semana e a cada mês. Você vai ver que se você bater nessas metas por semana e a cada mês 2 quilos por mês, que é muito pouco, você vai chegar no final do ano com 8 quilos a menos. Então, sempre pensa que tudo que é grande, um dia começou pequeno. Divide essas metas grandes em partes menores que você vai conseguir atingir. Dieta não é só restrição. Então, busque alguém que se encaixe na sua dieta, porque às vezes a forma de linguagem com um nutricionista X, você não se deu certo, mas busque outro. Assim como médico, assim como personal, assim como qualquer outra área que você possa ter. Muito bom. Eu acho que uma coisa que ficou muito pra mim dessa última mensagem que você passou é a questão de colocar micro objetivos e a importância deles serem comemorados, né? Porque isso vai trazendo uma satisfação pro processo. Então, por exemplo, a minha meta essa semana é fazer aeróbio 3 vezes na semana. Conseguir, vai comer esse lanche que você falou no final de semana e comemora. Pô, essa semana eu consegui 3 dias na semana fazer aeróbio. Eu fazia uma antes. Pô, essa semana eu quero ir 5 vezes fazer musculação. Consegui? Pô, comemora. Vibra esse pequeno resultado. E aí você vai tendo satisfação e vai encontrando felicidade, progresso nesse caminho que muitas vezes é construído. O objetivo maior é a mais médio prazo, longo prazo, mas esses pequenos objetivos sendo celebrados vai dando uma satisfação para você conseguir permanecer nesse processo. Muito bom. Perfeito. Sabe o que me fez aprender sobre isso, de quebrar as grandes metas em pequenas metas? A corrida, cara. A corrida ensina muito e você consegue aprender e aplicar muitas coisas na vida. E, cara, é muito difícil você fazer os primeiros 5 quilômetros. E aí eu lembro que eu já tinha ouvido falar sobre isso, de quebrar metas, né? Na venda direta a gente aprende muito isso, né? E aí, cara, eu lembro que um dia eu fui fazer, eu comecei conseguindo fazer 3 e tal, daí eu falei, cara, hoje eu vou fazer 5. E eu nunca tinha corrido 5. E aí, cara, eu quebrei em blocos de 1 quilômetro. Então eu tinha o Apple Watch na época, marquei, né? Comecei a ver a quilometragem. Pô, corri 1, pum. Aí eu sentia que meu cérebro ficava animado. Pum, corria 2. Pum, corria 3. E assim, cara, a hora que eu fechei os 5, se eu quisesse ter feito 6 ou 7, eu tinha conseguido, cara. Entendeu? Vou fazer fiz dopamina, prazer. Vou fazer 2, só mais um. A meta de cardio, vamos colocar, é mais um. Mais um. Então, assim, eu vou fazer 10 minutos, só 10. Na minha cabeça é só 10, sabe? Eu vou me enganando. Deu 10? Não, mas só mais 10. Depois dos 20, o corpo já tá aquecido, sabe? E aí, você já tá intertido com alguma coisa, você me coloca uma aula, alguma coisa pra estudar, vai embora. O início é foda. Isso aí é uma coisa que você falou que também é muito massa, cara. É muito legal. É sobre você otimizar o tempo. Então, se você tem que fazer um cardio, ou às vezes você... Eu não consigo escutar podcast na academia, mas tem gente que consegue. Cara, às vezes você tá com... O treino, o exercício, ele é tão bom
que você pode até conciliar com o estudo, com o aprendizado. Bota o fone de ouvido, escuta um podcast, assiste uma aula, faz um cardio. Pô, quer começar e não sabe por onde começar? Vai fazer uma esteira, que tem em todo lugar uma esteira, né? E aí coloca um podcast, estuda uma aula. Então, não tenho tempo pra me exercitar porque eu tenho que estudar. Cara, vai pra academia, faz meia hora de esteira então Irmão, e coloca uma perfeito, aula. Perfeito. Entendeu? Eu acho que faz muito sentido isso. Na época que eu fui competir, eu me obrigava a estudar e eu não queria fazer o cardio. Eu falei, cara, ou eu estudo em casa, ou eu estudo fazendo cardio. Eu ia pra academia pra estudar e ia fazer o cardio. Perfeito. Então, une o útil ao agradável, sabe? Exato, Eu, exato. eu mesmo escuto podcast todo treino de musculação. Todo No treino? É, no treino. No treino, eu vou escutando. E eu treino, eu gosto de treinar pela manhã, né? No início da manhã. Então eu começo ali, já tomo um pré-treino, já vou escutando um podcast, eu já chego em casa pra começar a trabalhar, eu já tô com a cabeça animada, já tô com Insight. ideias, já tô com insight, já vou executando. E é um momento que também eu penso, tô aqui, tô estudando, às vezes eu coloco um podcast também, que eu escuto o Jesus Cop, que é, né, mais de cunho espiritual, religioso e tal. Então tem dias que eu coloco um pra, vendas, outro pra lifestyle, outro pra esse cunho. Então todo dia eu consigo ir trabalhando alguma coisa. Entendo que tem gente que não, mas é sobre isso, né? É sobre aproveitar o tempo. Sobre aproveitar bem o seu tempo. Eu vejo gente na academia, por exemplo, fazendo bike, lendo livro. Fica 30, 40 minutos lendo livro, estudando alguma coisa e fazendo bike. Eu já tô num nível que fazer bike e esteira é muito chato, velho. Eu também não gosto, É porque velho, eu eu corro, não né, gosto. velho? Daí, tipo assim, quem corre não consegue ficar na esteira e na bike, velho. Esquece. Eu gosto de podcast. Eu Na gosto também. esteira. Ligo o fone e aí vai indo. Geralmente, Quando às você vai vezes de começar a correr? empreendedor. Quando você vai Hã? começar a correr comigo? De carro? O tênisinho já falou que vai, hein? Não, tênis eu prometo voltar. Agora, a corrida em si, amigo, difícil, cara. É muito peso em cima? Pensa num elefante se É. movimentando. É porque assim, ó, a gente fala corrida, a gente acha que é só sair, né? É um milhão de técnica, de métrica e de performance. É difícil. Quando a gente fala, o cara... Por que os caras se machucam, geralmente? O cara tem 100 quilos. Vou começar a correr. Irmão, Não é só correr. joelhão chorando. Aí chega lá, perde, sei lá, 5, 10 quilos, mas tava correndo com 12. Eu já vi cara correndo 12, 14 quilômetros no dia, todo dia. Começa Eu falo, por isso. amigão, uma hora essa conta vai vir. Eu resolvi a minha canelite com uma simples percepção do amortecimento da pisada, velho. Eu tava correndo com um amigo, com um fisioterapeuta, e às vezes eu corro de fone, às vezes sem. E aí, nesse dia, eu tava correndo de fone. E aí, eu tava reclamando pra ele já de canelite, né, que ele já me atende. E ele falou, mano, tira o fone. E aí, eu tirei o fone, tava pá. Aí ele falou, velho, tenta, que aí é propriocepção, né, é controle motor. Ele falou, cara, tenta amortecer a pisada. Rapaz, eu não tenho mais canelite. Agora eu tô voando, voltei, tá, papai? Pluma, né? Correndo nas nuvens. Bom demais, que podcast foi esse, hein? Pô, esse podcast foi, esse episódio foi animal. Bom Acho que demais. muito conhecimento, muito aprendizado, muita coisa boa. Para você que tá querendo começar a se exercitar, para você que tá querendo aprender ao que fazer para cuidar da sua saúde, e também para você que quer aprender a se vender dentro da área da saúde, você que é profissional da saúde, eu recomendo demais esse episódio. Manda ele para todos os seus amigos que você sabe que querem emagrecer, estão precisando de ajuda ou que querem aprender a vender dentro da área da saúde. E para nós, né, foi muito bom estar com você, Brunão. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi um episódio muito maravilhoso. E para você que está nos acompanhando até aqui, se inscreve no canal, ativa o lembrete e